paz, boa noite a todos. Vamos começar, entregando a nossa noite ao Senhor, pedir a Ele que direcione o que Ele quer nos falar nessa noite, que nós venhamos estar atentos à sua voz. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui no templo, te louvando, engrandecendo o teu nome, aprendendo mais de ti, nos aproximando mais de ti, e que nós venhamos estar com os nossos ouvidos abertos, com toda a nossa atenção voltada para ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 8. E aí vamos ler do 43 ao 48. Lucas 8, 43 a 48. Podemos? Vamos lá. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora imediatamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Vamos repetir essa última frase? Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Podem se sentar. Essa é uma passagem bem conhecida, muito ouvimos sobre ela. E hoje eu quero trazer um olhar principalmente sobre essa frase que nós falamos juntos. Mas primeiro, vamos lembrar um pouquinho, Temos aqui uma mulher sofrida, uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade física, que já não tinha mais dinheiro, tinha empregado todo o seu dinheiro em médicos, procurando a cura, procurando ali que cessasse tudo isso, todo aquele sofrimento, fragilizada em todas as áreas da sua vida. Acredito eu em desespero, Imagina 12 anos sofrendo. E quando você busca a cura, como ela fez, buscando ali com os médicos, diversos médicos, você vai criando uma expectativa, Ah, eu vou procurar esse porque acredito que esse vai me curar, vai me dar a solução. E aquele não ia, e ela ia buscando outro, até que findou o dinheiro e ela não tinha como mais procurar médicos. Então, acredito que ela já estava ali sem esperança, mas ela soube de alguém, soube de Jesus, os feitos que ele vinha fazendo ali, e ela teve fé. Ela soube dele e imediatamente aquilo que já estava se esvaindo, retornou. Ela, não, peraí, esse pode me curar. Esse é o médico dos médicos, E ela foi atrás dele, buscou a Jesus. Jesus estava, aí nos versículos anteriores, conta que Jesus estava indo até a casa de Jairo, porque a filha dele estava muito doente, estava morrendo. Ele foi também atrás de Jesus buscar a cura para a filha dele, e ela encontra ele nesse contexto, a caminho da casa de Jairo. E a fé dela era tão grande que ela acreditou que de simplesmente ela tocá-lo,
porque geralmente era o contrário, né? As pessoas o buscavam, eu preciso de cura, eu creio, e ele tocava nas pessoas, né? Nós podemos ver diversas curas de formas diferentes que ele fez, né? Mas em muitas ele tocava nos olhos, né? Tocava na pessoa, mas ela acreditou que se ela tocasse a roupa dele, ela estaria curada. E aí, nesse contexto, também temos que ela é mulher e impura, né? Nós sabemos que ela tinha um fluxo de sangue durante esse período, e isso a tornava impura. Durante aquele período, ela não poderia estar no meio das pessoas, muito menos no meio da multidão, menos ainda buscando uma pessoa que fazia milagres, buscando um professor, né, um mestre que ensinava, buscando o Messias, buscando o Filho de Deus, e ela teve a ousadia, ela teve a fé de ir até ele e tocar nele. Mas aí também fala, no versículo 46, que ela estava trêmula de medo. Então, ela tinha fé, mas ela estava com medo, por quê? Não de não ser curada, mas ela estava com medo da situação, porque ela teria que ter muita ousadia para isso, né? Como eu disse, entrar no meio da multidão, impura, tocar no Mestre, tocar no homem santo, por mais que fosse somente na roupa, mas ela foi. E quando ela foi indagada, eu fico imaginando ali o professor, o homem que fazia diversas curas, parar no meio daquele monte de gente e perguntar quem me tocou. E nós sabemos que, né, historicamente, nós temos ali as pessoas que viviam nas sinagogas, né, as pessoas santas, digamos, e eles tinham toda uma questão, não podia se aproximar, tinha que alguém intermediar uma conversa, mas Jesus ali era diferente. Jesus, nós sabemos que sempre se importou com as pessoas e quis saber quem o havia tocado. E ela, vendo ali que ninguém falava nada, no meio de um monte de gente, e que ele insistia em saber, não, eu sei que alguém me tocou, por mais que eu estou em meio a tantas pessoas. E aí, ela teve que falar, né? E disse, Senhor, eu sabia que se eu tocasse na sua roupa, eu seria curada. E o que me chamou muito a atenção aqui foi ele a chamar de filha. Ter todo esse cuidado com aquela mulher sofrida, olhar para ela, eu imagino ele ali, né, se abaixando para olhar no olho, sabe? Porque Jesus se importa. Jesus nos trata com um tratamento personalizado. E sabendo do sofrimento daquela mulher, olhar para ela e falar, filha, vá em paz, a sua fé te salvou. Né? Ele quis dizer o quê? Não foi a minha roupa, foi a sua fé de crer que seria curada através desse ato. E nos últimos cultos, eu lembro que na ministração do Marcelo, por exemplo, uns domingos atrás, ele comentou sobre paternidade, sobre filiação, e eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse filho. Jesus é o nosso Pai, né? Ele se importa com a gente, está em todo o tempo nos olhando, querendo saber de nós e querendo ter um relacionamento íntimo. Íntimo e pessoal conosco. E eu já contei aqui há algum tempo, né, que eu conheci o meu pai quando eu tinha 24 anos. E
isso foi há pouco tempo, tá? Eu conheci ele quando eu tinha 24 anos, já era uma pessoa adulta, já estava quase concluindo minha faculdade, já estava quase casando. E aí o conheci através de uma iniciativa minha. Eu sempre soube, né, que existia uma pessoa, mas nunca tinha tido a iniciativa e também não tinha sido procurada. E nisso, em uma noite, eu sonhei com ele. E aí, quando eu acordei, eu falei, nossa, no sonho ele falecia. E eu nunca tinha nem visto ele, eu não sabia que cara ele tinha. Mas no sonho eu procurava e ele tinha falecido. E aí eu acordei e falei, meu Deus, eu tenho que conhecer ele, porque imagina se esse sonho quer dizer alguma coisa e se ele se vai e eu nem sei que cara ele tem. E eu resolvi procurar. E aí o conheci e logo que eu combinei com ele, né, de nos conhecermos e tudo mais, eu fui criando expectativas. Criando expectativas de ter aquele pai que passeia, aquele pai que liga, aquele pai presente. E aí busquei tudo mais, investi, mas eu não obtive o retorno que eu esperava. E mesmo já sendo adulta, mas por não ter tido isso, né, eu fiquei frustrada, porque eu investi mesmo, procurei outras vezes, ele respondia, mas não de acordo com as minhas expectativas. E esse é um erro, né, irmãos? Investir a nossa expectativa nas pessoas. Nós sabemos que nós somos falhos. Eu sou falha e ele também. E aí, depois disso, depois de não ter a minha expectativa atendida, eu resolvi deixar. Deixa. Né? Não quer, deixa para lá, já conheci, ok. E isso sempre me trouxe uma dificuldade espiritual de entender como é, de conhecer como é um relacionamento com o pai. Porque, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, né? Mas ela é minha mãe, ela não é meu pai. E aí eu tinha essa dificuldade. Não, peraí, será como a gente vê, né, nos lugares, conhece pessoas que têm pais presentes, vê em filmes, novelas, essas coisas. E eu não sabia como era na prática, em ter isso. E isso me criava uma dificuldade. Deus é o nosso Pai, Jesus está sempre conosco. Mas como é isso? Claro que eu sempre entendi que Jesus morreu na cruz por mim, que Ele quer ter um relacionamento, que Deus é o meu pai, mas como é esse relacionamento de pai? É algo autoritário? É algo que simplesmente pune? Por muitas vezes eu pensei assim, não, se eu fizer isso, o pai vai vir me punir. Mas e o amor? Eu sabia que era amada, mas eu não estou falando de saber, eu estou falando de experimentar. E isso vai dificultando. Mas, ao investir em relacionamento com o pai, porque semana passada, quarta-feira passada, o Cláudio até comentou sobre isso na ministração dele. Para ser o discípulo amado, eu preciso investir em relacionamento, em conhecer Deus. Então, eu falei, não, eu preciso conhecer o meu pai espiritual. E fui buscando a Deus, investir em estar no tempo, no meu momento com Deus, em conhecê-lo mesmo através da palavra, e isso vai gerando também experiências na vida da gente, né? Eu fui conhecendo esse tratamento personalizado, eu não pedi, mas recebi. Ele sabia que eu precisava e me deu, por mais que eu não tivesse pedido. E fui conhecendo esse tratamento de pai com Deus, que é o meu pai espiritual. E é o pai perfeito. Ele é o pai perfeito.
E aí, ele tem me ensinado e me mostrado como é esse relacionamento que eu tanto esperei do meu pai biológico. E aí ele foi me mostrando, mesmo sabendo quem eu sou. Que eu sou falha, que eu cometo erros, que eu sou pecadora. E desde a cruz, ele sabia quem nós somos. E mesmo assim, morreu na cruz por mim e por você. Ele investe todos os dias no relacionamento conosco. Ele espera, né, que nós o busquemos. Ele está nos esperando em todo momento, né? E nós precisamos ir ao encontro desse Pai, que não vai deixar as nossas expectativas frustradas, mas vai fazer além. Na Bíblia, né, nós sabemos que ele diz que vai fazer além do que nós pedimos e pensamos. Então, antes de nós mesmos entendermos que nós precisamos de algo, ele já está fazendo, ele já está trabalhando, ele já está providenciando. E por muitas vezes, como eu disse, a gente tem dificuldade de entender isso, que mesmo imperfeito, ele quer se relacionar conosco. E eu já vinha pensando nessa ministração, nessa palavra, né, nesse texto, desde a semana passada, e aí quando o Cláudio ministrou, até falei com ele, nossa, Cláudio, você falou de amor, e eu também estou pensando em falar de amor, Deus tem me direcionado para isso. E vim pensando isso todos esses dias. E hoje, no meu trabalho, uma pessoa falou assim, na hora do almoço comigo, ai, Ju, às vezes eu tenho uma dificuldade de entender algumas coisas. Eu falei, mas você está falando de quê? Não, que assim, do relacionamento com Deus, de eu sou tão errado e saber que Deus me ama mesmo assim. Aí eu falei, gente, será que é para começar a ministrar agora, na hora do almoço? Começar a falar disso? E aí eu falei algumas coisas, né? Que mesmo sabendo que eu sou imperfeito, e a gente tem dificuldade, né? Como assim? Isso constrange. Eu até falei, você se sente constrangido de ser imperfeito e mesmo assim ele investir em você? Porque é isso. Nós não merecemos e nós sabemos que isso é graça. Tanto ouvimos falar de graça no passado, isso é graça. Nós não merecemos, mesmo assim ele vem e investe na nossa vida. Ele vem e quer que nós sejamos aperfeiçoados por ele. Então, nós realmente não somos merecedores, mas nós temos que pegar isso e falar, não, peraí, eu vou investir no meu relacionamento com Deus. Eu não estou entendendo isso, mas eu vou entender que é graça. Entender que eu não mereço mesmo, mas que é por amor, é por graça que ele vem investindo em nós. Então, Cristo, através da cruz, nos oportuniza todo dia esse aperfeiçoamento, esse relacionamento íntimo e pessoal, diferente. É personalizado mesmo. Eu tenho certeza que você vê o outro, mas você sabe que Jesus o trata diferente do que trata você. E tudo isso é uma construção. Esse relacionamento não é uma construção. Os relacionamentos são feitos através de construção, de investimento. E nós precisamos, primeiro, decidir, não, eu quero conhecer, eu quero experimentar, eu quero ver como é isso na prática, eu quero sentir isso. E, a partir dessa decisão, ir construindo um relacionamento. Né? Nós sabemos relacionamento com o esposo, relacionamento com a esposa, com filhos, relacionamento, né, com os nossos amigos. Tudo isso é feito através de uma construção. Nós vamos investindo tempo, investindo nesse relacionamento, e isso vai crescendo, vai se tornando mais íntimo, mais próximo. E é aí que Deus vai construindo conosco um relacionamento lindo e maravilhoso,
e transformador e aperfeiçoador. E é isso que eu quero declarar para nós, para todos nós essa noite. Que Jesus nos trata como filhos. Ele nos trata com um tratamento diferenciado, um tratamento com cuidado. E Ele quer um relacionamento de pai e filho com você, cheio de proximidade, cheio de acolhimento, cheio de transparência, cheio de cuidado, cheio de amor. E todo esse relacionamento que eu venho construindo, né? Porque, como eu disse, é uma construção, é algo que vai crescendo. Todo esse relacionamento com Deus, que é o Pai perfeito, influenciou no relacionamento do meu pai biológico, no meu relacionamento com ele. Ele continua sendo o mesmo, mas Deus me levou a olhar isso de uma forma diferente. Não de ficar esperando por ele, mas de agir. Não, eu sou filha de Deus, eu estou entendendo o quanto eu sou amada, o quanto eu sou querida, o quanto Ele cuida, Ele olha para mim, olha por mim. E aí agora eu fiquei um tempo sem buscar, sem investir, porque eu tinha que aprender a fazer um caminho diferente, a não esperar dele, que iria continuar me frustrando, como foi inicialmente. Mas fazer diferente, primeiro aprender com Cristo, que não me frustra, que só me surpreende, e ir buscando relacionamento com o meu pai biológico. Depois de um tempo, eu fiquei aí um tempo, falava com ele de vez em quando. E depois voltar a se aproximar, voltar a me aproximar dele, né? E como eu disse, ele continua o mesmo. Mas eu mudei. Agora eu vou até ele, eu ligo, eu vou à casa dele e busco o meu relacionamento com ele. Um tempo atrás, a minha gerente falou uma coisa assim que nem era para mim. Como nosso espaço é compartilhado, a gente escuta as coisas, né? E ela falou com alguém, eu acho que ela falou com o filho, não lembro, no telefone. Falou assim, olha, Deus manda honrar os pais, e não são só os pais bons, não. Aí eu fiquei assim, gente, realmente, né? Ele falou, honrar os seus pais, que são bons. Mas ele falou, honrar o pai e a mãe. E eu falei, eu preciso honrar o meu pai. E o relacionamento dele com Deus, eu espero mesmo em Deus que ele construa, né? E que eu possa também ter instrumento para isso. Mas eu preciso honrá-lo. Preciso fazer o caminho inverso, né, do mundo. E por mais que inicialmente não tenha dado certo, eu preciso acreditar que em Deus vai acontecer da forma como Ele planejou, da forma como Ele quer para mim, que eu não sei, né, como será esse relacionamento futuramente, mas Deus sabe. E se eu estiver fazendo segundo a palavra, segundo o que Ele me ensina, segundo o que Ele me direciona, eu vou estar fazendo certo. E eu sei que eu vou ver o fruto disso, né? Então, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Em todo tempo, o espírito de orfandade vai querer nos direcionar para outros pensamentos, vai querer nos levar para outros caminhos. Mas nós sabemos que nós temos um Pai. Nós temos o Pai. Nós temos Ele em todo tempo, 24 horas. Nós temos alguém olhando por nós em todo tempo. Então, nós não somos órfãos. Nós temos Pai. E é um Pai que valoriza em toda a sua caminhada, né, durante ali aqueles 3 anos, mas durante também toda a vida, né, a passagem de Jesus aqui na Terra, Ele olhava para as pessoas como únicas, como pessoas de valor, né? Nós vemos que ele durante essa passagem aqui,
não estava ligado a tradições, nem padrões, nem culturas mundanas, né? Culturas, nem a lei do homem, mas ele estava ligado diretamente ao Pai. Estava ligado diretamente às pessoas e não às coisas, e não às situações. Ele olhava para as pessoas, assim como ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue. Olhou para ela e chamou ela de filha. Então, se ele fosse se ligar a leis, a costumes, ele ia dar importância para ela. Um homem que fazia milagres ia olhar para aquela mulher, acredito que sentada no chão, né, porque ela tocou a roupa dele. E aí? Ele ia olhar para ela? Ele não ia. Mas Jesus é diferente. Ele olha para você e olha para mim de forma única. Ele valoriza as pessoas e não as coisas. Então, além de nos relacionar, né, com Deus como filhos, nós vamos aprendendo a ser filhos e nós vamos multiplicando isso para as pessoas. Nós vamos aprender e vamos ensinar. Glória a Deus que eu tinha algo para falar para essa pessoa hoje. Olha, você realmente não merece, mas Ele morreu na cruz por você. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Ele é o seu pai. Na situação, a pessoa até falou, não tenho um relacionamento muito bom com meu pai. Mas com Jesus vai ter. E o relacionamento com Jesus vai mudar o relacionamento dele com o pai, assim como tem mudado o meu. Então, Jesus trabalha em nós. Eu tenho pedido muito a Deus para Ele trabalhar em mim. E o meu olhar se direcionar para o meu relacionamento com Ele, não para o relacionamento das pessoas com Ele. Primeiro, tratar em mim, me ensinar a fixar os meus olhos nele e lembrar todos os dias, eu tenho um pai que se importa comigo. Eu tenho um pai que se importa comigo. E se você, assim como eu, teve um relacionamento fracassado, um relacionamento, ou seja, não teve relacionamento, porque eu não tive relacionamento, né? Eu passei esse tempo sem nem saber como era a afeição dele. Então, assim, se você não teve isso, e por muitas vezes sente que esse foi um relacionamento fracassado, se sente sozinho, sente um espaço aí, tem alguém que vai preencher esse espaço, e esse alguém é Jesus. Tem alguém que vai não somente preencher, mas ele vai superabundar. E você vai transbordar. E você vai ter o que repassar para as pessoas. Você vai transbordar amor, você vai transbordar cuidado, você vai transbordar tudo de bom que Ele tem depositado em você. E é através dele, não é através de relacionamentos com outras pessoas. Não deposite a sua expectativa em outra pessoa. Eu falo por experiência própria. Depositei no meu pai. Gente, era uma expectativa assim, ai, filha, vamos passear no shopping. Era tipo isso. Mas não aconteceu. Por mais que eu já era adulta, né, gente? Estava quase casando já. Mas eu tinha essa expectativa porque eu não tive isso quando era criança. Então, eu vou conhecer ele. Na minha cabeça, assim, em segundos, tudo já floreou. Nossa, que lindo. Vamos assistir televisão juntos. Vamos passear. Vamos à igreja. Vamos assistir o culto juntos. Mas isso não aconteceu. Foi uma dificuldade para a gente se ver, uma dificuldade para a gente se ver poucas vezes que nós nos vimos. E isso realmente, irmãos, me machucou muito. Eu falei assim, gente, para quê? Assim, foi só para conhecer mesmo, né? Foi só para isso. Só para não, sabe? Passou pela vida e não conheceu o pai. Só para isso. Mas eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é para a gente aprender alguma coisa. E eu tenho ainda mais certeza que esse alguma coisa que você aprendeu vai ensinar outra pessoa, se você der a oportunidade para isso, é claro.
se você aprender e se abrir para ensinar. E ensinar é dar uma palavra, como eu dei para essa pessoa. Olha, por mais que você não tenha um bom relacionamento, Jesus te ama. Então, como eu disse, se você não tem, se você não teve, se você ainda tem expectativas, deposita tudo isso em Deus. Deposita tudo isso no seu relacionamento com Jesus. Emprega tudo isso no seu relacionamento. Investe tudo isso no seu relacionamento. E eu tenho certeza que o resultado vai ser além do que você espera. Vai ser além daquelas expectativas que você gerou. Porque Ele não falha. Ele nos ama. Ele anseia o relacionamento conosco. Então pede, Senhor, eu quero ter sede de relacionamento com o Senhor. Eu quero experimentar esse relacionamento de pai e filho, esse relacionamento juntinho, esse relacionamento de mãos dadas, esse relacionamento de deitar no ombro, de receber um acalento. É dele que você vai receber. E ele está disposto, ele está disponível, ele está de braços abertos para receber você. Então, emprega tudo isso nele. E eu tenho certeza que você vai descobrir, porque amado você já é. Você vai descobrir esse amor. E você vai entender que você não é órfão, mas sim você é filho. É filho de um pai espetacular. É filho de um pai que transforma. É filho de um pai atencioso. E toda a falta que eu senti, que eu poderia ter sentido, né? De certa forma, emocionalmente, né? Eu senti, mas Deus foi, sabe, por mais que eu ainda não entendia, Ele já estava ali cuidando de mim. Eu não tinha pai biológico, mas eu sempre tive um pai espiritual. Por mais que eu ainda não entendia, Ele já estava cuidando de mim durante todo esse tempo. E Ele cuida de todos nós. Então, para finalizar, eu quero que você pare para pensar. Se você teve um bom relacionamento com o seu pai, glória a Deus por isso. Agradece, para agradecer agora. Senhor, obrigada pela vida do meu pai. Obrigada, né, pelo meu lar, pela minha família que o Senhor estruturou e manteve, porque é Ele quem mantém a nossa família. Mas se você não teve, fala, Senhor, eu quero conhecer isso a partir de hoje. Eu quero conhecer esse relacionamento com o pai a partir de hoje. Eu quero sentir essa diferença a partir de hoje. Eu quero sentir isso. E pede ao Senhor, para pensar nisso. Faça uma reflexão sobre isso. Nós vamos ouvir um louvor. E durante esse tempo, para pensar nesse relacionamento. Para pensar nas grandes coisas, né? Que Jesus tem para nós. Que Ele tem para você. Nesse relacionamento personalizado. Algo que Ele tem só para você. E pede a Ele, Senhor, me dá sede da Tua presença, me dá sede desse relacionamento contigo, me dá sede de estar contigo em todo o tempo e não perder as oportunidades de estar contigo. E se você sentir, vem aqui à frente. Nós vamos receber uma oração, nós vamos receber uma unção e nós vamos orar juntos pedindo a Deus para que nós venhamos sentir isso todos os dias, ao abrir os nossos olhos. Pai, obrigada, porque o Senhor tem me mantido. E obrigada por esse relacionamento, obrigada por ter um pai presente, obrigada por ser esse pai tão cuidadoso. Vamos nos colocar de pé, vamos ouvir esse louvor.